Após muita polêmica e determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para as emendas parlamentares individuais serem encaminhadas para os municípios com transparência, com definição sobre o destino das verbas, os deputados federais protocolaram um projeto de lei com regras e normas que dá mais transparência ao destino desses recursos da União. Agora, as informações com Carlos Alberto. Foi apresentado nesta quinta-feira, após muita polêmica, o projeto de lei que regulamenta as regras para a liberação dos recursos das chamadas emendas PIX ao orçamento da União. O texto é fruto de uma costura entre ministros do Supremo Tribunal Federal e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Entre as regras previstas no projeto de lei, que leva o número 175/2024, está um artigo que estabelece que as emendas de bancada estadual somente poderão destinar recursos a projetos e ações estruturantes para as unidades da federação representadas pela bancada, sendo vedada a individualização de ações e projetos para atender a demandas ou a indicações de cada membro da bancada, admitindo-se a destinação para outra unidade da federação, desde que seja projetos de amplitude nacional. De acordo com o texto, são considerados projetos estruturantes, obras e ações relacionadas à educação técnica, ensino médio, ensino fundamental, educação infantil, saneamento, habitação, saúde, transporte e infraestrutura hídrica, entre outros. Após ser sancionada a lei, os órgãos executores das políticas públicas terão 30 dias para publicar portarias com os projetos estruturantes, que poderão entrar ainda nas emendas previstas para o orçamento de 2025. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Volto a dizer e falar, jornalista Beto Almeida, sobre essa esquisitice que é o deputado federal ou o senador ignorar essa falta de transparência. Afinal, quando um parlamentar apresenta uma emenda e esse dinheiro é liberado para o município, imagino eu que ele seria o primeiro a comemorar e dar visibilidade à liberação dessas verbas. Mas é um esconde-esconde tão grande que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, obrigou que o Congresso Nacional preste contas sobre a autoria desses pedidos de verba das chamadas emendas PIX, ou seja, aquelas emendas que o dinheiro cai direto na conta das prefeituras sem que seja apresentada a obra a ser realizada com esses recursos. E mais, Beto, nesse contexto de polêmica, ganha cada vez mais repercussão sobre o esquema montados entre corretores de emendas e os órgãos do governo federal que liberam esse dinheiro. Olha, Luciano, os deputados, eles querem votar isso já na próxima segunda-feira numa sessão virtual da Câmara. Agora, é isso que você falou. O ministro Flávio Dino, um dos pontos que pega em relação a essa questão desse projeto das emendas é exatamente a transparência e a rastreabilidade. Transparência para você saber quem é o autor da emenda e para onde ela está sendo direcionada. E a rastreabilidade é saber exatamente se essa verba foi indicada para que município, para que localidade, qual é o projeto para qual ela foi indicada. Só que esse projeto que foi aí discutido pelo Executivo e pelo Congresso Nacional, ele ainda empaca nessa questão principal, porque está mantendo o sigilo sobre quem são os deputados e senadores que são responsáveis pela indicação do dinheiro via emenda de comissão. A emenda de comissão é aquelas que substituíram o extinto orçamento secreto. Então, sim, mudou o nome, não é mais o do orçamento secreto, mas virou emenda de comissão, sendo que mantém essa esquisitice, como você fala, de manter o sigilo sobre quem são deputados e senadores. Sigilo como? Isso é verba pública, é verba do orçamento da União. Ela tem que ter clareza, tem que ter transparência. Aliás, o ministro Flávio Dino até prorrogou agora para o próximo dia 11 de novembro, Luciano, o prazo para que a Controladoria Geral da União apresente esse relatório final sobre a questão destas emendas. Quantas foram apresentadas, qual foi o valor global, quem foi o deputado, para onde foi. É isso que precisa ser discutido. Então,
Há avanços na proposta do projeto de lei? Há, mas também há coisas que ninguém entende por que se mantém ainda esse sigilo. Beto Almeida, vamos voltar para a nossa agenda do dia a dia aqui no Ceará e especialmente em Fortaleza. Lideranças estaduais do PDT já estão de olho na administração do prefeito eleito Evandro Leitão e fazem movimentos para a base do PDT, ou seja, a bancada do PDT na Câmara de Vereadores, apoiar o governo de Evandro Leitão? Exatamente, Luciano. O deputado federal André Figueiredo, que é o presidente nacional em exercício do PDT, ele desembarcou ontem de Brasília, no aeroporto aqui em Fortaleza, e foi direto para a Câmara Municipal. Lá, ele se reuniu no gabinete da presidência, que é o Gardel Rolim, é o presidente da Câmara, se reuniu com os vereadores que foram reeleitos e também alguns que não foram reeleitos, mas que hoje estão aí ainda concluindo seu mandato. Qual foi o propósito do André? Dizendo, retomar, ou pelo menos retomar não, iniciar negociações, porque na cabeça dele, no entendimento dele, há espaços para o PDT, que elegeu a maior bancada de parlamentares na Câmara Municipal de Fortaleza, 8 no total, há espaço para que o PDT possa compor a base do futuro prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Ele disse que não vê sentido no PDT continuar nesse racha, nessa divisão. Ou seja, essa posição vai de encontro a oposicionistas dentro do PDT, no caso o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-presidenciável Ciro Gomes. Exatamente isso, Luciano. Há um entendimento, por exemplo, o ex-prefeito Roberto Cláudio, que é hoje uma das maiores lideranças aqui do PDT, inclusive já se pronunciou sobre isso. Ele disse que vê isso como um retrocesso, ele disse que não seria bom, ele acha que o PDT teria que manter-se numa oposição responsável, crítica, mas não fazer parte, integrar a base do futuro prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. É o entendimento do Roberto Cláudio, que coloca exatamente ele num campo de ideia oposto ao que defende o deputado federal e presidente nacional em exercício, que é o André Figueiredo. E aí vem aquele questionamento. Roberto Cláudio, se manter esses posicionamentos, vai o PDT então compor a base do Evandro Leitão? E aí, haverá espaço para a continuidade de Roberto Cláudio no PDT e também de Ciro Gomes? Bom, levando pelo lado do Roberto Cláudio, tem uma declaração que eu vi do capitão Wagner. O capitão Wagner disse assim, que teve uma conversa com o Roberto Cláudio e o convidou, inclusive, para ir para a União Brasil. Mas ele disse o seguinte, olha, o Roberto Cláudio tem possibilidade de ir para qualquer outro partido, contanto que seja um partido grande, porque no entendimento dele, as oposições precisam estar bem conectadas e principalmente filiadas a partidos que tenham uma boa presença e que inclusive nacional, para que possa ter recursos, tempo de TV, tempo de rádio, enfim, possam entrar numa disputa. Ele se referiu, por exemplo, o capitão Wagner, ao senador Eduardo Girão e disse, não dá para ele continuar no partido que ele está hoje, o Novo, porque o Novo é um partido nanico, ele não vai contribuir da maneira como ele poderia fazendo a oposição. Então, aí você imagina, então, essas articulações que existem, mesmo o PDT, e eu acho que a maior tendência hoje é essa, é o PDT ir para integrar essa base aliada do governo do futuro prefeito Evandro Leitão, mas, claro, tendo já aí a manutenção do racha que se aprofundou nas eleições municipais desse ano, Zenô. Ficando aí configurada essa divisão e o espaço cada vez mais curto para o ex-prefeito Roberto Cláudio permanecer no PDT. Agora, jornalista Beto Almeida, tinha uma agenda para quarta-feira do PDT, da bancada federal do PDT, que alguns deputados federais iriam convidar o ex-presidenciável Ciro Gomes para deixar o PDT. Essa reunião não aconteceu ou terminou sem resultados? Zenô, ela não aconteceu a partir da própria declaração do ministro Carlos Lupe, que é o presidente de honra nacional do PDT. O Carlos Lupe disse, olha, esse assunto da possível expulsão, saída de Ciro Gomes, isso não existe dentro do PDT. Ele praticamente desestimulou e disse que não há espaço para essa discussão. Então, na realidade, é o seguinte, isso não quer dizer que não possa vir a acontecer? Sim, poderá vir, mas a partir de uma tomada de posicionamento talvez até do próprio Ciro Gomes, não o contrário.